Capítulo 1. O portal da respiração. A ponte entre corpo e consciência. Há um instante em que tudo silencia. É quando o ar entra, e outro, igualmente sagrado, quando o ar sai. Entre esses dois movimentos, existe o espaço onde o corpo e a alma se encontram. O portal da respiração. Você está prestes a atravessá-lo. A cada inspiração, um novo campo energético se abre. A cada expiração, o que não te serve mais se dissolve no ar. Esse é o poder esquecido da respiração, o poder de reconectar-se à frequência original da vida. Quando você respira com consciência, o corpo responde, o coração desacelera e o campo quântico que te envolve reorganiza suas vibrações. A cura começa aqui, no simples ato de estar presente no sopro que te sustenta. A ciência quântica revela que cada célula do corpo vibra em padrões de energia sutis, sensíveis ao estado emocional e mental. Quando a mente se acalma, o fluxo energético se realinha. Quando a respiração se torna profunda e ritmada, a mente entra em coerência com o coração. Esse estado de coerência cria o campo ideal para a autocura. Sinta agora. Enquanto o ar percorre o caminho invisível até os pulmões, imagine-o carregando partículas de luz quantum. Essa luz é a inteligência primordial do universo, viajando em ondas silenciosas até tocar suas células. O segredo da respiração consciente é o ritmo. Não se trata apenas de inspirar e expirar, mas de sentir o movimento como um diálogo entre o visível e o invisível. O ar é o mensageiro entre o corpo físico e o campo quântico. Quando você o acolhe com presença, o corpo entende que está seguro. A partir desse estado, mecanismos de regeneração são ativados naturalmente. O sistema nervoso se equilibra, a produção hormonal se ajusta e a mente entra em estado de fluxo. A cura, então, não é algo que se busca fora, mas algo que desperta de dentro. Na respiração habita o código mais antigo do universo, o pulsar. Tudo o que existe vibra nesse movimento, expansão e recolhimento, nascimento e retorno. O mar respira nas marés, a terra respira nas estações, o corpo humano respira na mesma cadência da criação. É o ritmo que une todos os planos da existência em um só fluxo de consciência. Quando você se harmoniza com esse fluxo, acessa a sabedoria que guia a vida desde o início dos tempos. O corpo é um templo de vibração. A mente é o altar onde o ar se transforma em luz. E a respiração é o sacerdote silencioso que intermedia essa comunhão. Ao respirar conscientemente, você volta ao ponto de origem, onde a energia se faz forma e a forma se desfaz em energia. Esse é o espaço quantum onde toda cura começa. O espaço entre a inspiração e a expiração, entre o som e o silêncio. Observe. O ar que entra é o mesmo ar que já circulou por florestas, oceanos e montanhas. Ele já alimentou o fogo do sol e acalmou o frio das estrelas. Você respira o universo e o universo respira você. Nesse instante, não há separação. A autocura acontece quando essa unidade é lembrada. Permita-se sentir o ar como uma onda viva, carregada de inteligência vibracional. Com cada respiração consciente, o corpo reconhece o padrão da harmonia e começa a se realinhar a ele. O sistema energético desperta. A energia vital, o prana, o chi, o sopro quantum, começa a circular novamente pelos canais sutis. E onde antes havia bloqueio, agora há fluxo. Onde havia dor, agora há percepção. Onde havia resistência, agora há entrega. A respiração é o primeiro ato da vida e o último. Mas entre esses dois extremos, esquecemos de verdadeiramente respirar. Vivemos presos em ritmos artificiais, desconectados da pulsação natural da existência. O corpo carente de presença envia sinais, tensões, fadiga, ansiedade. Ele apenas pede o que sempre foi dele, o direito de respirar em paz. Quando você concede isso, algo muda profundamente. O corpo começa a se reparar. A mente se expande e o campo quântico responde com gratidão, devolvendo à matéria o equilíbrio que nasce da consciência.
Sinta agora o pulsar do seu peito. Sinta o movimento do ar como um mantra silencioso. Quantum, quantum, quantum. Cada repetição é uma frequência que te alinha à origem. E nessa origem, o corpo sabe curar-se. Você não precisa forçar nada, apenas respirar. O ar faz o resto. Porque no sopro há sabedoria. E nessa sabedoria, a cura. Capítulo 2. O silêncio. Quantum, no ritmo dos pulmões. Há um momento em que o som da respiração se dissolve no silêncio. Não é ausência, é presença pura. Nesse intervalo invisível, entre a inspiração e a expiração, o universo te escuta. E quando o universo escuta, ele responde. O ritmo dos pulmões é mais do que biologia, é o espelho da alma. A cada ciclo respiratório, você escreve uma nova mensagem no campo quântico que envolve o corpo. Quando esse ritmo é tenso, o campo se fragmenta. Quando é sereno, o campo se expande. E no centro dessa expansão, o silêncio surge. Não o silêncio de fora, mas aquele que pulsa dentro do ser, onde tudo é vibração e quietude ao mesmo tempo. No estado meditativo da respiração consciente, a mente começa a desacelerar. Os pensamentos perdem densidade, as emoções se tornam transparentes e o corpo entra em sintonia com um compasso mais profundo, o compasso do próprio universo. É nesse ritmo que o quantum se manifesta. Não como uma força distante, mas como uma presença viva, um eco que atravessa o espaço entre suas células. Sinta o ar como uma onda que te atravessa, uma sinfonia suave que une cada átomo do teu corpo à melodia cósmica da criação. O silêncio quantum é o instante em que você percebe que a vida não precisa de esforço para continuar, ela apenas flui. É o momento em que a respiração deixa de ser uma ação e se torna uma comunhão. Você não respira o ar, você é respirado pela própria existência. No campo quântico da consciência, tudo vibra em ressonância com o que você sente. Quando o corpo se entrega à harmonia da respiração, ele começa a emitir um padrão vibracional mais elevado. As ondas cerebrais se ajustam, o sistema nervoso entra em coerência e o coração se torna o maestro silencioso de todo o organismo. Esse é o ponto onde o silêncio não é ausência de som, mas a presença total da energia vital em movimento. Imagine o som da respiração como uma dança de luz. A cada inspiração, partículas de energia sutil atravessam o ar, penetram o corpo e se misturam ao seu campo eletromagnético. A cada expiração, essas mesmas partículas devolvem à atmosfera frequências refinadas, códigos de equilíbrio e cura. Você se torna parte de um ciclo maior. O corpo respira o universo e o universo respira através de você. Esse é o mistério que a ciência quântica começa a tocar, mas que a consciência desperta já conhece há milênios. No silêncio dos pulmões há sabedoria antiga. Ele carrega o eco do primeiro sopro dado pela criação. O mesmo sopro que iniciou o tempo, que despertou a matéria, que deu origem ao movimento. Você é herdeiro desse sopro, e toda vez que respira conscientemente, você retorna à fonte onde tudo começou. Esse é o silêncio quantum, o lugar onde a respiração se torna oração e a oração se torna vibração pura. A cura, nesse estado, não é um milagre, é uma lembrança. O corpo apenas recorda sua forma natural, sua harmonia essencial. A mente deixa de interferir e passa a testemunhar. O ar entra e sai sem resistência, e o fluxo energético percorre cada canal, dissolvendo bloqueios que o medo construiu. A ansiedade, a pressa, o peso das exigências, tudo se dilui no simples som do ar que entra e do ar que sai. Nesse som mora a eternidade. Observe o instante em que o ar termina de entrar, mas ainda não saiu. É ali que o tempo cessa. A vida se suspende e o ser se expande. Essa pausa natural entre os ciclos é o ponto mais sagrado da respiração. É o espaço onde o eu desaparece e o todo se manifesta. Nesse espaço,
o corpo ouve o chamado da energia primordial e começa a se reorganizar. As células escutam o silêncio, e o silêncio fala. Quantum, quantum, quantum. Cada repetição ressoa como uma onda no espaço interior. É o som que não precisa ser ouvido para ser sentido. É o código que une o invisível ao tangível, o espiritual ao físico. A vibração quântica da respiração cria uma ponte entre mundos, e nessa ponte, você é o viajante e o destino. O segredo é permanecer nesse silêncio ativo. Não fugir dele, não buscar o próximo ar com pressa, mas permanecer por um instante no entre, no vazio fértil onde o corpo se encontra com o espírito. Ali, a autocura se inicia. Ali o corpo lembra o que sempre soube, que é feito da mesma substância que as estrelas, que respira o mesmo ritmo do cosmos, que pulsa no mesmo compasso da criação. O silêncio quantum é o útero da energia vital. Dele nasce a calma, a clareza, a regeneração. E quando você o acessa, tudo ao seu redor começa a vibrar em nova sintonia, mais suave, mais coerente, mais viva. Não há esforço, há apenas o fluxo. O mesmo fluxo que move o ar, move a vida. Capítulo 3. Códigos quânticos da regeneração celular. Cada célula do seu corpo é um universo em miniatura. Dentro de cada uma há um movimento constante, uma dança silenciosa de energia, luz e informação. A respiração consciente desperta esse movimento adormecido. Ela envia um sinal sutil, um comando vibracional que diz: é hora de lembrar quem você é. E nesse instante, o corpo começa a se reconstruir de dentro para fora. A regeneração celular não é apenas um processo biológico, é um fenômeno quântico. Cada célula responde ao campo de consciência que a envolve. Quando a mente vibra em harmonia, o campo se estabiliza. E quando o campo se estabiliza, as células ouvem. Elas recebem instruções não apenas da genética, mas também do estado emocional e energético. A respiração é o canal dessa comunicação. Ela traduz o silêncio da alma em linguagem celular. Quando você inspira profundamente e sente o ar atravessando o corpo, imagine que ele carrega pequenos impulsos de luz, códigos quantum. Esses códigos são frequências sutis, vibrações capazes de reorganizar estruturas, restaurar padrões e despertar memórias de equilíbrio. Cada inspiração é uma transmissão energética. Cada expiração, uma liberação de ruídos vibracionais acumulados. O corpo, pouco a pouco, aprende a respirar em coerência com o campo quântico universal. Na visão quântica da cura, o corpo não é um sistema isolado, é uma rede viva de campos interconectados. Tudo o que você pensa, sente e respira modifica essa rede. O medo contrai, o amor expande, a culpa bloqueia, o perdão dissolve. E no centro desse processo está o ar, o mensageiro entre mente e matéria, entre a biologia e o infinito. Cada vez que você respira com consciência, ativa um comando silencioso: reprogramar. As células começam a ajustar sua vibração, lembrando o padrão de origem. Elas se reorganizam, se limpam, se regeneram. Os tecidos recebem mais oxigênio, o sangue circula com harmonia e o corpo físico responde como se estivesse despertando de um longo sono. A luz quantum penetra os espaços antes esquecidos, dissolvendo bloqueios energéticos e restaurando a harmonia natural. Sinta o ar preenchendo seu corpo. Imagine-o descendo até cada célula, tocando o núcleo com suavidade. Visualize essa luz se expandindo, girando em espirais lentas, formando uma rede de energia viva que conecta tudo dentro de você. Não é imaginação, é vibração. O campo quântico reage ao foco da consciência. Onde você coloca a atenção, a energia flui. E onde a energia flui, a cura acontece. A regeneração quântica é um diálogo constante entre o visível e o invisível. O DNA, por exemplo, não é apenas uma estrutura biológica, é uma antena vibracional. Ele capta frequências do campo, responde à intenção
e reconfigura suas expressões de acordo com a vibração dominante. Quando a respiração se torna harmônica, o corpo inteiro entra em sintonia com essa vibração. É como se cada célula escutasse o mesmo mantra: Quantum, Quantum, Quantum. Esse som sem som atravessa o espaço interior e reorganiza a estrutura da vida. A ciência começa a perceber o que as antigas tradições sempre souberam: o corpo é luz condensada e toda luz pode ser realinhada. Você não está limitado pelo tempo ou pela idade. Está moldando a própria biologia a cada respiração. Quando inspira, ativa o poder criador. Quando expira, libera o peso das antigas informações. Esse ciclo é o laboratório da alma. É aqui que o espírito e a matéria se unem em cooperação silenciosa. A regeneração acontece primeiro no campo, depois no corpo. O campo quântico é o blueprint invisível da sua forma física, um molde energético que guia o processo biológico. Quando esse molde é purificado pela respiração consciente, o corpo segue o novo padrão. Células antigas são substituídas, tecidos se renovam, funções são equilibradas. Tudo porque você escolheu respirar com presença. O simples ato de inspirar pode se tornar um portal de reprogramação. Sinta agora o corpo como uma constelação viva. Cada célula é uma estrela. Cada respiração, uma nova luz que acende o firmamento interno. Ao inspirar, as estrelas se expandem em harmonia. Ao expirar, brilham com intensidade, liberando o que já cumpriu seu propósito. Você é o universo respirando em si mesmo, e o universo, em resposta, te devolve equilíbrio. O segredo da regeneração quântica está na confiança. O corpo sabe o caminho, mas precisa do seu silêncio para escutá-lo. Quando você relaxa e permite, o fluxo acontece naturalmente. O ar torna-se energia, a energia torna-se luz, e a luz se transforma em vida. Nada é forçado, tudo é lembrado. A cura é um retorno, não uma conquista. É o reencontro com o ritmo original da criação que pulsa dentro de cada célula. A respiração consciente é o idioma desse reencontro. E nesse idioma, o verbo mais puro é existir. Capítulo 4. Respirar é reescrever. O corpo que se cura. Pela frequência. Respirar é escrever novamente a própria história. A cada sopro, o corpo registra uma nova versão de si mesmo, mais leve, mais desperta, mais alinhada com o fluxo da vida. A respiração é o lápis invisível da consciência, desenhando realidades dentro da matéria. E o ar, esse mensageiro silencioso, carrega a tinta vibracional com que o universo reescreve o destino das células. No instante em que você inspira, está recebendo informações do campo quântico, dados sutis de harmonia, luz e coerência. No instante em que expira, está liberando padrões antigos, memórias de medo, culpa, resistência. A respiração é o ato sagrado da atualização. Você não precisa mudar o corpo pela força, nem convencer a mente pela razão. Basta respirar com presença, e a própria energia faz o trabalho. O corpo é um texto em constante reescrita. Cada célula é uma palavra viva, e o ar é o editor invisível, ajustando o tom, o ritmo e a vibração. Quando você respira de forma consciente, envia ao campo quântico um comando de coerência, e o campo responde reorganizando a biologia. Essa é a verdadeira alquimia: transformar energia em forma e forma em energia novamente. A respiração consciente cria frequência, e a frequência cria realidade. O campo quântico não entende linguagem verbal, mas vibração. Ele responde ao ritmo que você emite. Por isso, cada respiração é um diálogo vibracional com o todo. Quando ela é curta, fragmentada, o campo percebe escassez. Quando é plena, harmônica, ele reconhece a abundância e devolve ao corpo a mesma vibração. Inspire agora, lentamente. Sinta o ar entrando como uma onda suave, percorrendo os pulmões, expandindo o peito, alcançando o abdômen. Expanda mais. Agora expire, soltando tudo que pesa: o passado,
as culpas, as histórias antigas que ainda ecoam em suas células. Nesse simples movimento, algo muda no tecido da realidade. Você acabou de editar o enredo do seu corpo energético. Na dimensão quântica, não há passado fixo, há apenas frequências registradas, e toda frequência pode ser reescrita. A respiração é a ferramenta que permite essa reprogramação natural. Quando você inspira em estado de presença, reconfigura as ondas cerebrais, cria a coerência cardíaca e ajusta a vibração do campo eletromagnético. Esse ajuste é sentido pelas células, que passam a trabalhar em uníssono. O corpo inteiro começa a emitir uma nova assinatura vibracional, uma nova história sendo contada. Imagine cada respiração como uma frase de cura. A inspiração diz: eu recebo a vida. A expiração responde: eu libero o que não sou mais. E entre uma e outra, existe um espaço silencioso, onde o verbo se transforma em vibração pura. Nesse espaço, o quantum se revela. É o instante em que o ar se torna luz e a luz se torna consciência. O corpo, ao respirar conscientemente, começa a se lembrar de sua natureza energética. Ele percebe que é feito de ondas, não de limites, e, ao reconhecer isso, começa a vibrar em outro nível. A mente, antes dispersa, passa a funcionar como uma antena sintonizada na frequência do agora. O coração torna-se o centro irradiador dessa vibração, e o corpo, um instrumento que ressoa harmonia. O processo de cura pela respiração é, na verdade, uma reeducação da energia. Você ensina o corpo a vibrar diferente, a respirar luz em vez de medo, a liberar paz em vez de tensão. Cada ciclo respiratório é uma atualização no código interno. As antigas informações de desequilíbrio são substituídas por frequências mais puras, vindas diretamente do campo quântico. Essa comunicação é contínua. Quanto mais presença, mais profundidade. Quanto mais entrega, mais transformação. Não há mágica, há sintonia. O corpo sempre quis curar-se. A respiração apenas lhe devolve o canal para isso. Quando você respira em ritmo com o coração, as ondas cerebrais descem, a mente se aquieta e o corpo entra em estado de coerência quântica. Esse é o ponto onde a cura se torna inevitável. Sinta o ar uma vez mais entrando com suavidade. Sinta-o atravessando o peito como uma linha de luz que reescreve suas memórias celulares. Ao expirar, imagine essa luz expandindo-se ao seu redor, dissolvendo antigas frequências e abrindo espaço para o novo. O campo quântico registra essa atualização instantaneamente. Você é, neste exato momento, uma nova versão de si. Respirar é reescrever-se em vibração. E o verbo dessa nova história é simples, mas absoluto: existir em presença. Toda respiração consciente é um lembrete de que a cura já está acontecendo. Não no futuro, mas agora, neste instante em que o ar se move, suave e silencioso, dentro de você. Quantum é o som oculto dessa reescrita. É o pulso que acompanha cada inspiração e cada expiração, tecendo o corpo com fios de energia viva. É a canção da criação que ecoa através do seu sopro. E quando você ouve essa canção, tudo dentro de você se realinha. A respiração não apenas mantém a vida, ela a redesenha. E quando o ar se torna consciente, o corpo se torna luz. Respirar, então, é lembrar que você nunca esteve separado da harmonia que busca. Ela sempre esteve aí, no ritmo sagrado do seu próprio peito. Capítulo 5. A harmonia invisível. Energia vital em movimento. Existe um movimento silencioso sustentando toda forma de vida. Ele não se vê, mas pode ser sentido. É a harmonia invisível que vibra por trás de cada respiração, unindo o que parece separado, guiando o corpo, equilibrando a mente e expandindo a alma. Essa energia vital, o prana, o chi, o sopro quantum, é a música que mantém o universo em coerência. E quando você respira conscientemente, começa a ouvir essa música dentro de si. O corpo humano é uma orquestra vibracional. Cada órgão, cada célula, cada batimento do coração segue um ritmo próprio.
e a respiração é o maestro que conduz essa sinfonia. Quando o ar flui livremente, o corpo vibra em harmonia. Quando o fluxo se bloqueia, a música se descompassa e o desequilíbrio se manifesta. Mas nada está perdido, porque a harmonia sempre pode ser restaurada. A respiração é a batuta do maestro interior que devolve coerência ao campo energético. A energia vital circula em espirais, movendo-se pelos canais sutis que atravessam o corpo, os nadis, os meridianos, as correntes invisíveis de luz que sustentam a matéria. Quando o ar entra em ritmo com a consciência, essas correntes se expandem. O campo quântico responde instantaneamente, ajustando frequências, dissolvendo densidades, abrindo passagem para a luz que deseja fluir. Cada respiração consciente é um realinhamento vibracional. O invisível se reorganiza e o visível reflete essa nova ordem. Na harmonia quântica, não há separação entre energia e forma. O corpo físico é apenas a face densa de uma rede sutil muito mais ampla. Quando essa rede vibra em coerência, a saúde se manifesta naturalmente. A harmonia invisível é a base da autocura. E a respiração é a chave que desperta essa base silenciosa. Observe o movimento do ar. Ele entra, se expande e sai. Nesse ciclo simples, há sabedoria ancestral. É o mesmo movimento que os planetas seguem ao girar, que as marés seguem ao subir e recuar. A vida respira em todas as direções. E quando você se une a esse movimento, seu corpo se torna parte ativa do grande fluxo universal. Você deixa de resistir e começa a fluir. A harmonia invisível se revela. O campo quântico que te envolve é sensível à intenção. Quando você respira com presença, envia um sinal de confiança ao universo. E o universo responde com equilíbrio. A energia vital antes dispersa retorna ao centro. O coração se torna o ponto de convergência dessa coerência, o lugar onde o invisível se organiza em vibração pura. O batimento cardíaco, quando sincronizado com a respiração, cria um pulso eletromagnético estável. Esse pulso, medido pela ciência, é o estado de coerência. Mas além da ciência, ele é o canto da alma vibrando em harmonia com o todo. O corpo percebe essa harmonia como calma, a mente percebe como clareza e o espírito percebe como expansão. Tudo se realinha, sem esforço, sem controle. É o estado natural de ser, o ponto onde o fazer se dissolve e o fluir assume o comando. Quantum é o nome desse fluxo, uma palavra que ecoa como um mantra entre as células, lembrando-as do padrão original da vida. Respirar é permitir que a energia vital encontre seu caminho. Não é necessário empurrar o ar, nem forçar o ritmo. A harmonia acontece quando o controle se desfaz. O ar sabe o que fazer. Ele sempre soube. Desde o primeiro sopro, ele carrega em si a inteligência que sustenta o equilíbrio do cosmos. Você só precisa dar-lhe passagem. Sinta neste instante o ar atravessando o corpo. Imagine-o como uma luz líquida, fluindo pelos canais sutis, dissolvendo qualquer bloqueio energético. Veja essa luz se movendo entre o peito e o abdômen, entre o coração e o centro da cabeça, criando um eixo de pureza. Agora imagine que essa luz se expande, alcançando os braços, as pernas, o campo ao seu redor. É a harmonia invisível ganhando forma. Você se torna o próprio movimento da energia vital. Quando essa energia se equilibra, o corpo entra em estado de regeneração. As células vibram em uníssono. O sistema nervoso se relaxa. A mente se torna transparente. E nesse estado, o fluxo da vida se torna perceptível. Tudo está conectado. Tudo é parte de uma única respiração cósmica. A harmonia invisível não se impõe. Ela se revela. Ela já está presente, mesmo nos momentos de desordem. A respiração consciente é apenas o gesto de lembrá-la. E quando essa lembrança acontece, o corpo responde com gratidão. As dores se suavizam, o cansaço se dissolve e o silêncio interior se expande até tocar o infinito. Quantum é o pulso desse silêncio.
É a frequência que une o visível e o invisível, o que é corpo e o que é luz. Respirar é dançar nesse intervalo, o espaço sagrado onde o humano encontra o divino. E nessa dança, toda cura acontece sem esforço. Capítulo 6. Ritual de cura. A respiração como alinhamento com o todo. Todo ritual é uma forma de reconexão. Desde as civilizações antigas, os povos compreendiam que a cura não vinha de fora. Ela brotava do interior, quando o corpo, a mente e o espírito voltavam a vibrar em sintonia com o todo. Hoje, o verdadeiro templo é o corpo e o altar é o sopro. Respirar conscientemente é o mais antigo e o mais sagrado dos rituais. Neste capítulo, convidamos você a participar de um ritual de cura, um alinhamento vibracional através da respiração. Não há dogma, não há técnica rígida, apenas presença. A presença é o portal e o ar é a ponte. Feche os olhos. Inspire lentamente pelo nariz, sentindo o ar tocar o interior das narinas. Segure por um instante. Expanda o peito como quem abre um campo de luz. Expire pela boca, como quem libera séculos de densidade acumulada. Repita. Mas desta vez, imagine que o ar que entra carrega partículas douradas de energia vital. Elas penetram suas células, iluminam seus órgãos, dissolvem memórias que não servem mais. Ao expirar, visualize o corpo liberando tudo o que não está em ressonância com o novo. É simples e profundamente transformador. Esse é o primeiro nível do ritual, a purificação. Aqui, você limpa o espaço interior para que a energia do todo possa se manifestar plenamente. Cada respiração é um fogo alquímico que transmuta o velho em luz. O segundo nível é o alinhamento. Coloque uma das mãos sobre o coração. Sinta o batimento. Ele é o tambor sagrado da criação. Agora, sincronize a respiração com o pulso cardíaco, inspirando suavemente por 4 batimentos, mantendo o ar por 4. Expirando por 4 e repousando por 4. É o ritmo dos antigos mestres, conhecido como o respiro do universo. Nesse padrão, a mente se aquieta e o corpo energético se realinha automaticamente. O campo quântico responde à coerência dessa cadência. A vibração pessoal entra em fase com o campo universal. Você e o todo respiram juntos. O terceiro nível é a expansão. Visualize uma esfera de luz no centro do peito. A cada inspiração, essa esfera cresce, pulsando suavemente. Ela ultrapassa o corpo, preenche o ambiente, atravessa paredes, cidades, fronteiras. Até que você não sabe mais onde termina seu corpo e onde começa o universo. Esse é o ponto de fusão quântica, o instante em que o eu e o todo se tornam uma única respiração. Nesse espaço, não há doença, não há falta, não há medo. Tudo é harmonia pulsante. O corpo entra em estado de regeneração espontânea. A consciência se expande para além do tempo. Agora, no silêncio entre uma respiração e outra, perceba. Você não está apenas respirando o ar. Está respirando vida pura. Cada molécula contém a memória do cosmos. Cada partícula vibra com o amor primordial. E esse amor é o agente real da cura. A ciência pode descrevê-lo como coerência quântica, mas o coração o reconhece como presença divina. O ritual termina quando você sente que o ar respira por você. Não há mais esforço, apenas fluxo. Você se torna a própria respiração do universo. Nesse estado, o alinhamento é total. Corpo, mente e alma vibram em uma única nota. O tempo desacelera e a percepção se abre. Você começa a ouvir o silêncio entre os sons, o espaço entre os pensamentos, o intervalo entre as batidas do coração. Esse é o ponto zero do ser, o lugar de onde toda cura se origina. Respirar é um ato sagrado. Cada inspiração é um retorno ao início. Cada expiração é uma entrega ao infinito. O ar entra e sai, mas algo permanece. A consciência que observa. Ela é o centro imutável dentro do movimento. O todo respira através de você. Ao concluir este ritual, sinta gratidão.
Gratidão pelo ar, pelo corpo, pela energia que circula e te sustenta. Gratidão pela lembrança de que a cura não é um evento, é um estado de alinhamento constante. Cada respiração consciente é uma reafirmação dessa verdade. E toda vez que você volta ao sopro, o todo volta a pulsar dentro de você. Você é o ritual. Você é o templo. Você é o ar que move o universo. Capítulo 7. O retorno ao pulso original, onde tudo se torna quantum. Há um instante em que o ar parece parar, nem entra nem sai. Nesse intervalo invisível, o universo se suspende. É o espaço entre o som e o silêncio, o ponto onde tudo se dissolve e tudo renasce. Esse é o pulso original, o batimento do todo dentro de cada respiração. E é para esse centro que agora você retorna. Você já percorreu o caminho da purificação, do alinhamento e da expansão. Agora, a jornada se torna circular. O início e o fim se encontram no mesmo sopro. Tudo o que era fragmento começa a se reunir, como partículas de luz que se reconhecem no espaço quantum. O corpo, antes dividido entre tensão e relaxamento, começa a vibrar em uma única frequência. A mente, antes dispersa, repousa na vastidão do agora. E o espírito, esse campo de pura consciência, se expande até abraçar o infinito. Sinta o ar entrando suavemente. Não há esforço. Não há controle. A respiração simplesmente acontece. Esse é o momento em que você não respira mais. É a respiração que vive através de você. A energia flui em espirais douradas, descendo pela cabeça, tocando o coração, irradiando-se por todo o corpo. As células dançam nesse ritmo silencioso, reorganizando-se em padrões de perfeição. Cada átomo parece lembrar de sua origem. E a origem é luz. No campo quântico da consciência, não há separação entre quem observa e o que é observado. Você e o ar são um só processo. A inspiração é a manifestação. A expiração, o retorno ao invisível. Nessa oscilação eterna, o universo se cria e se recria. E você faz parte desse movimento sagrado. Ao perceber isso, a ideia de cura se transforma. Ela deixa de ser um destino e passa a ser um estado natural do ser em equilíbrio. O pulso original é a vibração da vida em sua forma mais pura. É o mesmo pulso que move as marés, que faz as galáxias girarem, que guia o nascer e o pôr dos sóis. Quando sua respiração se sincroniza com esse pulso, algo desperta. A lembrança de que você nunca esteve desconectado. Tudo o que buscava fora, saúde, paz, equilíbrio, sempre esteve no silêncio entre uma respiração e outra. A vida sempre falou contigo por meio do ar. Você apenas precisou silenciar para ouvir. Neste ponto da jornada, você já não precisa de técnicas, nem de esforço. O simples ato de respirar consciente é suficiente para manter a coerência com o todo. Você sente o coração bater e percebe que esse ritmo é o mesmo que ecoa nas estrelas. A cada pulsar, o corpo se renova, o campo energético se expande e o estado de autocura se perpetua. E é nesse estado de presença que nasce o chamado para compartilhar. Assim como a respiração, o fluxo da consciência é um ciclo de dar e receber. A energia só se mantém viva quando circula. Por isso, se o que você sente agora ressoou dentro de você, se essas palavras vibraram em sua essência, permita que esse ciclo continue. Inspire o conhecimento e expire a gratidão, compartilhando esta jornada com outros. Curta, comente, inscreva-se no canal e torne-se parte desta respiração coletiva. Todos os dias, novas mensagens, novas vibrações, novos despertares são enviados para quem escolhe respirar junto nesta frequência. Este é um chamado suave, mas profundo. Unir-se ao sopro que transforma. Porque quando muitas consciências respiram em uníssono, o mundo muda de frequência. A Terra também respira e sente. E cada vez que um ser humano escolhe respirar com presença, o planeta inteiro se cura um pouco mais. Sinta o ar uma última vez neste ciclo. Inspire o novo, expire o velho.
Deixe o corpo ser apenas o canal por onde a luz passa. Deixe o coração ser o tambor que mantém o ritmo do todo. Deixe a mente se aquietar até dissolver-se completamente no silêncio do agora. Nesse espaço, tudo é quantum, tudo é vibração pura, tudo é vida em seu estado mais real. E quando o ar se move novamente, o universo recomeça contigo. Capítulo 8. Integração final. Viver em respiração consciente. Tudo o que foi despertado até aqui não termina. A jornada da respiração consciente é infinita, porque a vida é um fluxo contínuo, uma corrente que nunca cessa. Este é o momento da integração, o instante em que a sabedoria vivida se torna presença cotidiana, onde o espiritual e o físico deixam de ser opostos e passam a dançar na mesma frequência. Você aprendeu a sentir o ar como energia viva. Aprendeu que o corpo é um campo quântico pulsante, respondendo ao toque sutil da consciência. Agora, a respiração não é mais uma técnica, é a base do seu estado de ser. Respirar é existir plenamente, e existir conscientemente é curar-se a cada instante. Inspire e perceba que o ar é mais do que oxigênio. Ele é informação, vibração, inteligência universal circulando em forma de sopro. Expire e sinta que o que você libera não é apenas dióxido de carbono, mas camadas antigas de medo, controle e desconexão. O que fica é a leveza, a clareza, o pulsar da presença. Integrar é permitir que o aprendizado se dissolva dentro de você até não haver mais diferença entre quem aprende e o que foi aprendido. É quando o conceito se torna natureza. E a natureza da respiração é o equilíbrio. A partir de agora, cada inspiração é um convite ao despertar. Cada expiração, um ato de entrega. Ao caminhar, ao falar, ao pensar, perceba o ritmo do ar movendo-se dentro do corpo. O quantum pulsa ali, silencioso, guiando cada gesto com precisão invisível. Na visão quântica da vida, você não precisa buscar energia. Você é energia. A respiração apenas te lembra disso. Quando o corpo e a consciência se unem através do ar, nasce um novo estado vibracional. A energia vital flui livremente, as emoções se harmonizam e o campo sutil se estabiliza. Você começa a agir a partir de um lugar de equilíbrio interno e o mundo responde na mesma frequência. A realidade deixa de ser algo a ser controlado e se torna um espelho do seu estado respiratório. Quanto mais consciente o sopro, mais harmônica a criação. Na prática, viver em respiração consciente significa estar desperto em meio às pequenas coisas. O som distante da chuva, o toque do vento na pele, o brilho do sol na água. Tudo é respiração. O planeta inspira e expira contigo. As árvores, os mares, o próprio solo trocam energia no mesmo ciclo sagrado. E você faz parte dessa dança cósmica. A integração final é compreender que não existe separação entre o corpo que respira e o universo que se move. Você não está dentro da vida. Você é a própria vida em movimento. A respiração é o fio que tece essa unidade. Ela liga o microcosmo do corpo ao macrocosmo da criação. Quando você inspira, o universo se expande. Quando você expira, o universo repousa. E assim juntos seguem em harmonia eterna. Nesse estado não há mais pressa, nem busca, nem esforço. A consciência repousa em confiança profunda. O ar flui livre. O coração bate em compasso com o todo. E a mente se torna apenas o reflexo tranquilo da presença. É aqui que o corpo se regenera continuamente. Aqui, a saúde é natural, porque o campo quântico ao redor vibra em equilíbrio absoluto. Respirar é lembrar. Lembrar de quem você é antes de qualquer forma, antes de qualquer nome. Um ser de luz, consciência e vibração, manifestado para experienciar o milagre de existir. E o milagre acontece agora, no simples ato de inspirar e expirar. Quando sua respiração se equilibra, seu corpo inicia a autocura. Mas quando sua consciência desperta para o ato de respirar, você inicia a cocriação da vida em seu estado mais puro.
A respiração é a linguagem secreta do universo, e cada sopro é uma resposta amorosa dele para você. Permaneça neste estado. Leve a presença da respiração para o seu cotidiano. Ao acordar, respire consciência. Ao trabalhar, respire clareza. Ao descansar, respire entrega. E ao amar, respire expansão. Assim, você viverá o verdadeiro significado da cura. Estar em harmonia com o todo, em cada instante, em cada sopro. O ciclo se completa, mas a jornada continua. O ar segue, e nele o quantum continua a pulsar, silencioso, infinito, sagrado,